A gente ouve muito falar em Fórmula 1, Fórmula Indy, a gente ouve pouco falar sobre a Fórmula V, eu pelo menos ouço pouco, mas é uma forma, uma modalidade que tem uma entrada muito forte no esporte, e a gente trouxe o Vinícius justamente para falar para as pessoas como eu, que conhecem um pouco dessa fórmula, como é que esse campeonato, como é que esse tipo de competição já está caindo no gosto popular, ou já caiu no gosto popular. Vinícius Andrade, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter dedicado um tempo nesse feriado para a gente conversar um pouco aqui na Manhã Bandeirantes. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia primeiramente a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na Rádio Bandeirantes. E bora falar um pouco de velocidade, né? Bora falar o que é a Fórmula V. Eu acho que a gente começa falando que a Fórmula V talvez é uma das categorias mais históricas do mundo. Todo mundo fala da Fórmula 1 e, obviamente, por todo o prestígio, mas a Fórmula V... Tem mais mídia, talvez? Não, claro que não, né? Não. Acho que é aspiração, né? Para todo mundo que gosta de velocidade e que sonha em ser piloto, obviamente que sonha em ser um piloto de Fórmula 1. E se você pensar, tem hoje 22 pilotos só, 22 pessoas no mundo que são pilotos de Fórmula 1. E ela serve muito como um espelho para quem quer construir um negócio no automobilismo, que é o que a gente está fazendo com a Fórmula V, né? Então, a Fórmula V, ela tem mais de 60 anos no mundo, então é uma categoria global, e no Brasil há mais de 50 anos, e quem trouxe foi a família Fittipaldi. Então, ela é muito histórica. Por ela já correram aqui no Brasil, obviamente, o Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, o José Carlos Patti, a nível global, Niki Lauda, Keco Rosberg. Então, ela tem toda uma mística, uma história que a gente agora tá buscando reconstruir aqui no Brasil com a nossa entrada na categoria, né? E a sua empresa que domina todo esse espectro, vamos dizer, da Fórmula V. Isso, a Fórmula V ela é uma das unidades de negócio do Grupo Amica, né? Que já é um grupo há mais de 20 anos que atua no kart e agora no automobilismo. E a gente entrou justamente porque a gente vê muito que o automobilismo no Brasil ele ainda tem, tirando as grandes categorias, que é Stock Car, e aqui eu não estou nem falando de Fórmula 1, estou falando só a nível Brasil mesmo, Stock Car, a Porsche Cup, a NASCAR, que entrou muito forte. O resto do automobilismo, eu brinco que ele é muito amador. Ele é para quem realmente gosta de ser o piloto raiz e gosta de mexer no carro. E o que a gente está fazendo agora com a nossa categoria é dar uma visão maior, mostrar as oportunidades para quem realmente acredita que talvez ser piloto é inalcançável. Então, o objetivo nosso é fazer com que as pessoas, ou quem sonha em ser piloto, desde o kart, tenha a oportunidade de entrar no automobilismo profissional, de correr em Interlagos, de correr em outros autódromos pelo Brasil, a nível profissional. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, quando a gente pensa num menino brasileiro, ele não pensa em ser piloto, não é, o Vinícius? Ele pensa em jogar um futebol, jogar basquete, talvez, porque acho que o equipamento de treino é mais acessível, né? Não é um sonho muito distante para um menino brasileiro se tornar um piloto? Sim, mas eu acho que tem muitas possibilidades de mudança. Eu acho que o futebol, até pela visibilidade que ele tem no país e pela facilidade que você tem de encontrar campos, principalmente nas periferias. Até tinha mais antes, então, né? é exatamente isso que eu ia falar. Ele teve muito espaço, mas agora foi também reduzindo porque outros esportes foram surgindo. Então, tênis, beach tênis, então você encontra bastante coisa. Só que quando a gente fala de automobilismo, existe uma visão de que ele é realmente um pouco mais difícil de entrar, mas quando você está falando de um nível mais profissional. Existem meios de você começar, que principalmente através do kart, que você consegue ir em karts de indoor, em karts de locação, em kartódromos específicos, que você consegue correr uma bateria ali, que obviamente não é tão barato, mas por 100, 150 reais. E eu acho que é isso um pouco que a gente tem que começar a mudar na mentalidade quando a gente fala de automobilismo. O automobilismo, sim, ele é um esporte caro, mas existem meios e existem formas de a gente fomentar esse esporte para quem realmente sonha em ser piloto ou para quem realmente quer viver uma experiência diferente que não é inalcançável.
E é isso que a gente busca também ao promover uma categoria de forma diferente do que todo mundo está fazendo. Agora, o Vinícius, quando a pessoa decide, fala assim, olha, meu objetivo agora vai ser a Fórmula V. Ele tem que ser um piloto experiente, ele não pode ser iniciante. Não, a gente tem meios, a gente tem projetos, a gente tem formas... escolinha de piloto? A gente tem cursos de piloto, então a gente consegue dar toda a instrução teórica e prática para ele poder entrar na pista, primeiro, com toda a segurança, que eu acho que isso é o principal ponto. Ele poder entender o que é certo, o que é errado. Não, no final do dia a gente fala, por mais que queira ser profissional, mas você tem sua vida também, né? Você tem família, você tem essas coisas. Então a gente instrui via curso, via aula teórica, aula prática, a como ser piloto, via treinos. E aí, depois disso, ele consegue, aí ele está apto para ir para a pista. Então, existe uma série e não é só com a gente, isso é acho que, se não é só com a gente, deveria ser com todo mundo, né? A pessoa ter a instrução certinha para entrar na pista e poder ser um piloto. Mesmo que seja um piloto por hobby. Não pode, acho que, entrar sem instrução. 10 horas mais 10 minutos, estamos conversando aqui com o Vinícius Andrade, que é CEO da Amica. Estamos falando aqui sobre a Fórmula V. Eu tenho duas reclamações para fazer para você, o Vinícius, aproveitando que a gente já se conhece há um bom tempo. Primeiro, saber se uma pessoa da terceira idade pode ser piloto. Segundo, eu tenho uma grande amiga que é jornalista, ela se chama Rita Hennes, e ela diz que não tem espaço para mulher pilotar os carros. Só tem a Débora, acho que agora deve estar na Fórmula Truck. Uma mulher, Vinícius. O que a gente pode fazer para ajudar as mulheres e os velhinhos? Acho que tem espaço para todo mundo, primeira coisa. E existem categorias hoje que pilotos mais velhos já participam com mais frequência, e eu acho isso muito legal. Você pode, até a Fórmula Truck, por exemplo, tem, acho que até pelo gosto de caminhão, né? Então tem pilotos mais velhos. Mas o acesso ao esporte, a Bia Figueiredo, por exemplo, tem um projeto bem legal de acesso às mulheres como piloto, né? A gente, enquanto Fórmula V, já teve mulheres no grid, mas eu acho que falta, sim, um apoio maior. Eu brinco, né, que minha filha, né, como ela vê eu trabalhando com isso, ela fala que ela só quer andar de kart, né? Como chama sua filha? Fiorella. Quantos anos? 5 anos. E a Maria Luísa também, 6 anos. As duas só querem andar de kart, já pediram para ir hoje no feriado andar de kart, mas é muito porque elas vêm como exemplo, né? Então, quanto mais a gente falar disso, mais a gente falar que também mulheres podem entrar no esporte, mais a gente fomentar, mais ter projetos sobre isso, acho que a gente tende a um futuro, quem sabe ter mulheres na Fórmula 1, por que não? Por que não pode? Aliás, não pode, pode, mas por que não estão, né? Então, acho que é muito um fomento, né? O Vinícius, eu sei que no mês de abril a sua empresa lançou aí 3 novas marcas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente foca em oferecer realmente um ecossistema para os pilotos, né? Então, desde o kart, né, que a gente tem a parte do kart, a parte da Fórmula V, e agora a gente criou 3 frentes, que é uma equipe de competição, que é a Amica Racing, que é realmente para o piloto que está saindo do kart amador e quer virar um piloto profissional e ter essa vivência no kart profissional, a gente tem essa equipe. E outras 2 que são vertentes mais ligadas a conteúdo e tecnologia, que é a Clive Studio e a Wise4, onde a gente oferece realmente visibilidade. Então, através da nossa produtora de conteúdo, todos os nossos pilotos têm produção de conteúdo a nível profissional para poder realmente angariar patrocínios, fazer seus conteúdos, redes sociais, mídias sociais, que a gente sabe que isso é bem importante. Então, a gente agora com isso aqui fecha um ecossistema onde o piloto consegue entrar com a gente lá desde os 13, 14 anos como piloto de kart e realmente alçar voos aí, que quem sabe a gente conseguir pilotos que cheguem na Fórmula 1, como o Piquet passou pela Fórmula V e chegou também. Ô Vinícius, você é novo ainda, mas um dia você vai ser velhinho também, e quando a gente é mais velho, a gente tem muita história para contar. Eu nunca fui em Interlagos para ver uma corrida, nunca me convidaram, também nunca tive dinheiro para ir, nunca recebi convite. Mas eu sei que tem Autódromo de Interlagos, a gente tem um circuito em Mogi Guaçu, a gente tem o Esporte Clube Piracicabano em Piracicaba, onde, quando eu trabalhava numa outra emissora, eu trabalhava na IPTV, aqui não tem problema nenhum, a gente pode falar, a gente ia muito fazer competição lá em Piracicaba, principalmente tinha uns tipos de carro que eu não tinha coragem de entrar, tinha gaiola, acho que é Baja também o nome. E onde é que a gente pode ver essas provas de Fórmula V? Primeiramente, você está muito convidado, a gente tem o Campeonato Paulista de Automobilismo que acontece esse final de semana em Interlagos, então vai de amanhã, sexta-feira até domingo,
E não só a Fórmula V, mas outras 11 categorias correm nesse campeonato. Então é uma experiência incrível para quem gosta. Ou até para quem não gosta, eu brinco, meu irmão nunca gostou muito de estar no meio do automobilismo. A primeira vez que eu levei ele lá, ele ficou encantado, agora indica para todo mundo. Então você está realmente convidado. E é incrível, porque não só em Interlagos, quando a gente vai no Esporte Clube Piracicabana, por exemplo, tem várias categorias que correm juntos e você fica realmente muito próximo dos carros, você fica muito próximo das pessoas, dos pilotos, e aí você tem um ambiente ali que não é só competição, é um ambiente muito família, né? E é isso, eu acho que isso, para você entrar lá e viver isso é muito incrível. E é isso que a gente tenta promover, que o automobilismo não é só estar dentro da pista, mas é também, às vezes a pessoa não quer ser um piloto, não gosta, não tem coragem, mas ela viver aquele momento na pista com a família, com os amigos, estar próximo do carro, estar próximo de algum piloto, às vezes que vai vir admirar, ou que potencialmente vai ser profissional, já tem um sentimento muito forte ali. Então a gente estimula muito que quem tem gosto, o que quer conhecer, vá no autódromo, qualquer que seja, tanto no Interlagos, que obviamente Interlagos tem toda ali a mística, mas ou quer viver um automobilismo mais raiz, vai pro Esporte Clube Piracicabana, no Velocitar lá em Mogi Guaçu e outros autódromos pelo Brasil que é muito legal, assim, todos são bem legais. E depois tem um universo também junto, né? A pessoa pode ir, como você falou, o cara não precisa só entrar no carro, mas de repente ele é colecionador, de repente tem um capacete, tem um uniforme, tem um entorno muito grande, né? Esse tipo de atividade, não é? Exato, assim, a gente brinca, né? Que todo mundo quer um boné. Mesmo quem nem usa boné, vê um boné de corrida, vê uma camiseta de corrida, quando você está ali no ambiente do automobilismo, todo mundo quer. E assim, tem que ir. A minha recomendação, obviamente que eu tenho um viés muito forte para falar isso, mas minha suspeito. Mas minha recomendação é que vivam um pouco esse ambiente do automobilismo, porque todo mundo está acostumado só com futebol. A Copa do Mundo está chegando aí e é super legal, todo mundo conhece, tem a rivalidade. No automobilismo ele não tem essa rivalidade, ele é um ambiente diferenciado mesmo. E todo mundo tem que viver. E quero voltar na questão lá de quando você... Da idade para você entrar na Fórmula V ou começar no kart. Tem uma idade mínima? Não tem? Que dica que você dá? Além do patrocínio, evidentemente. Exato. No kart não tem, então existem assim... Crianças já com 5, 6 anos. Como eu falei, minha filha com 5 anos já correu, já andou, brincou de kart. Mas no automobilismo profissional, no mínimo 14 anos, a Fórmula V, como é uma categoria escola, permite, por regulamento da Confederação Brasileira, que pessoas com no mínimo 14 anos entrem na pista. Se não, com 16 anos conseguem já ser piloto profissional. E a partir daí, idade limite não tem. Então, o Rubinho é uma prova viva disso, então já está lá com seus mais de 50 anos e ganhando tudo. Então... aí é muito do físico, né? O físico que exige bastante. E você falou que a Fórmula V é bem antiga. Eu estou vendo aqui um material que eu recebi da sua assessoria. Essa história começou antes da década de 60, no final da década de 50, é isso mesmo, Vinícius? Ela começou... se a gente puxar a história, vai vir que tem até dedo da Ferrari envolvido, né? Mas trazendo mais a nível Brasil, a família Fittipaldi trouxe a categoria para o Brasil, para começar a desenvolver uma categoria acessível, uma categoria de base mesmo, e isso foi desenvolvendo essa categoria ao longo dos anos, então passando diversos pilotos, como eu mencionei, o próprio Emerson, o Nelson Piquet, e aí nos últimos anos ela perdeu um pouco o espaço, e agora com a gente está buscando reconstruir e trazer esse legado todo, essa história. Então a gente, por exemplo, criou agora todos os campeões da Fórmula V, eles recebem o troféu Wilson Fittipaldi, então é uma homenagem que a gente fez a quem trouxe a categoria para o Brasil, e também a história do automobilismo, que eu acho que é o mais importante, né? A gente fala, não é a nossa categoria que importa, a gente tem que fomentar o cenário esportivo, o cenário do automobilismo, para então que todos cresçam juntos e que a gente consiga crescer como o esporte mesmo. Vinícius, a Nath Lucchesi, que apresenta o programa com o Reitor Fredo e apresenta comigo também, ela queria fazer uma pergunta para você, mas eu falei, deixa que eu faço, porque senão ele vai ficar assustado com a pergunta. É o seguinte, a gente vê os pilotos, né, todos eles pequenininhos, magrinhos, né, com a barriga de tanquinho, né, e a Nath Lucchesi falou, vocês nunca me chamam para entrar num carro de kart, também é bailarina, tem 2 metros só de perna.
Tem que ser pequenininho para ser piloto, o Vinícius? Não, é assim, é porque depende do carro, ele é mais apertado. Mas não precisa, a gente tem pilotos de 1,90 que correm e ganham essa categoria. Não precisa. Obviamente, quanto menor você se encaixa melhor ali, mas eu brinco que quem é bom vai sentar em qualquer carro e vai ganhar. Não tem tamanho, não tem peso, é só sentar e pilotar. Tá vendo, Nath? Pois Inclusive mulheres, né? Até a mulher. E tem essa questão do físico também, inclusive, bom dia pra você. Bom dia. Bom dia pra você, Vem sempre Vinícius. aqui? Eu venho todos os dias, de segunda a sexta-feira. Hoje me atrasei um pouquinho, dia de plantão, estamos com a equipe reduzida, a maior loucura. Bom dia pra você, ouvinte, também. Muitas das vezes a gente imagina que não existe um preparo para isso, só os treinos mesmo. Mas e o preparo físico? É importante fazer musculação, tratar do físico para estar ali e aguentar o baque? Não só o preparo físico, mas o preparo psicológico. Eu digo que isso é mais importante do que os treinos na pista mesmo. Então, quando a gente pega pilotos que querem ser, ou aspirantes a pilotos que querem elevar o seu nível, é preparo físico, preparo psicológico e muito treino em simulador. Então, a junção desses três que fazem com que eles cheguem na pista, no treino ali, porque se você pensar, o treino, ele é uma vez por mês, quando é pré-etapa, ou a cada 2 meses, depende das etapas. Então, nas semanas que antecedem as corridas, tem que ter muito preparo físico e psicológico para poder aguentar a cabeça, o foco. Então, se você perde um pouco o foco numa curva, você bate. E acontece. Então, isso é bem importante. Acho que digo que é o mais importante dentro do automobilismo. E que material que é feito esse carro? Porque a gente acha assim, graças a Deus, né? Vou falar de Fórmula 1, por exemplo, que é o que a gente vê mais, como você falou. Muitos pilotos, o próprio Ayrton Senna, acabaram perdendo a vida, mas de uns tempos para cá, houve uma preocupação muito grande com a segurança dos pilotos, né? Eu queria que você falasse sobre esse aspecto também. A segurança, na minha visão, é o mais importante, é o que todo mundo tem que olhar, então não só no carro, mas também nos equipamentos. Infelizmente a gente vê em alguns vídeos aí, YouTubes, Instagrams, que pessoas que entram no automobilismo, estão fazendo algum treino e não estão com os equipamentos corretos. Então, quando a gente fala de equipamento de segurança, tem todos os equipamentos que são homologados pela Confederação Brasileira de Automobilismo, que são necessários para fazer um simples treino. E também os carros, né? Então, todos os carros têm proteção, chassi, tudo bem reforçado, com testes, para poder realmente aguentar alguma batida que seja uma batida mais forte, algum capotamento. Então, carros de Fórmula, por exemplo, tem toda a proteção para a cabeça do piloto, né? E acho que isso é importante, né? Então, quando a gente olha no cenário do automobilismo, olhar para a segurança, tanto do carro quanto do piloto, primeiro, para depois olhar para nível de competição, de experiência, de todas as atividades que vêm na sequência. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente sabe que a aposentadoria vem muito cedo. No caso de vocês, a aposentadoria vem cedo também? E como que é essa preparação psicológica também para quando ela chegar, você já ter um plano B? Porque você não vai conseguir fazer isso para sempre, ou não? Ela não vem tão cedo assim. Infelizmente, no automobilismo profissional, a gente ainda tem um número pequeno de pilotos que não tem o patrocínio, ou que não tem patrocinadores ali por trás, que realmente vivem disso. Então, principalmente no Brasil, né? Quando a gente olha a nível Fórmula 1, obviamente, todo mundo, mesmo na Fórmula 1, a gente tem ali, equipes com o filho correndo, que é raro, mas tem. Então, eu acho que o preparo muito é que mesmo os jovens, eles continuem se educando, continuem estudando, buscando uma profissão. E, obviamente, se conseguir se profissionalizar no automobilismo, aí sim, se preparar financeiramente. Mas se não, assim, o automobilismo, ele é, assim como o futebol, que não é todo mundo que vira jogador, ele é um excelente hobby. E quem conseguir, quem puder seguir, que siga. Mas claro que é um desenvolvimento, né? Então, pilotos que querem ser profissionais, que tenham a qualidade, que tenham a dedicação e que consigam patrocínio, aí tem que vir junto com isso um trabalho de bastidor ali da família, de assessores para construir uma independência financeira, uma blindagem de patrimônio para poder realmente ter uma aposentadoria vindo cedo e ele poder conseguir ter uma estrutura de vida que aguente. Né? E há um aspecto também, a gente vê você falar de
desse esporte, com um brilho nos olhos, também tem esse aspecto, né? É igual jornalista, viu, Vinícius? Eu tenho uma colega que se chama Rita Rennes, eu já citei ela aqui, ela está no estúdio aqui, e ela começou a levantar a mão lá que ela quer fazer pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para o Vinícius. Pode fazer, Rita, faça uma pergunta para o Vinícius. Então faça. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez, obrigada, Nath. Bom dia. Imagina. O que eu acho mais interessante da Fórmula V é exatamente esse espaço que ela dá para quem não tem acesso ao automobilismo. Então, por exemplo, eu sei hoje, assessorando a modalidade, que eles têm treinos livres, abertos, que eles acompanham esses treinos, tem o curso de pilotagem, né? Então, assim, é muito interessante essa questão, né, da Fórmula abrir as portas para quem não conhece, quem quer ter a experiência, né, poder participar. E tudo isso é muito bem assessorado por vocês, né, Vinícius? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, desse espaço que vocês abrem mesmo. Perfeito, né? A gente, enquanto categoria escola, a gente quer realmente fomentar novos pilotos jovens a galgarem uma oportunidade profissional. Inclusive, a gente está agora olhando muito para a criação de um instituto, buscar criar projetos sociais até para crianças que nunca imaginaram andar de kart, por exemplo, poderem andar, então através do Instituto Amica, para a gente realmente formalizar e trazer parceiros, trazer empresas que buscam investir no social, buscam apoiar pilotos que querem realmente ter essa oportunidade, e aí a gente construindo um projeto usando a nossa estrutura, usando até o nosso profissionalismo, né? Que eu acho que é importante isso. As empresas só investem em negócios quando entendem que o dinheiro vai ser bem destinado, que vai ser... infelizmente a gente está no Brasil onde maracutá é o que mais acontece. Então, infelizmente. Então o que a gente quer é que realmente criar projetos, sejam sociais, sejam educativos, de capacitação, esportivos, para atrair investimentos também de empresas que gostam de investir no esporte, e aí sim distribuir isso para o maior número de potenciais pilotos, de jovens e que querem entrar no automobilismo. Bom, 10 horas mais 26 minutos, nós conversamos hoje aqui com o Vinícius Andrade, que é CEO da Amica, veio falar aqui sobre a Fórmula V. Queria que você fizesse um convite então, para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais da modalidade, quiserem assistir um treino, quiserem assistir uma competição, vai onde, faz como, liga para quem? Vamos lá. Acho que o melhor lugar para acompanhar sobre a categoria é no nosso Instagram, @Fórmula V Brasil. Então lá você vai ficar... Fórmula V, pode soletrar, por favor? Fórmula VEE Brasil. E lá você vai conseguir ver de tudo. Você vai conseguir ver datas de treinos, datas de corridas, os bastidores, que acho que é o mais legal, os resultados das corridas, os carros, os pilotos. Então, assim, tudo que a gente faz é um Instagram bem movimentado. Acho que do Brasil de corrida é o mais movimentado que tem. Justamente para a gente trazer essa proximidade com o público. E mais do que isso, né? Mais do que no digital, as portas nossas estão sempre abertas. A gente tem etapa Interlagos, agora esse final de semana. Daqui 2 semanas tem aqui no Esporte Clube Piracicabana. Então, qualquer um que quiser conhecer os carros, conhecer como a gente atua, entender mais como entrar no meio, tirar foto com os pilotos, tirar foto do carro, a gente sentar no carro. Então, é só aparecer lá, a gente chamar a gente, que a gente pega e obviamente, está super à disposição, super feliz em receber todo mundo que quiser conhecer a categoria e mais um pouquinho, sentir um pouco do clima do automobilismo. Tudo bem, Nath? Tudo certíssimo. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente no Manhã Bandeirante.